Hoje eu vou fazer um conteúdo diferente aqui para vocês. Vou reagir a um vídeo assim, raríssimo do Viktor Frankl, né, e vamos analisar um pouquinho as falas dele e contextualizar, justamente para entender uma conversa que eu tive uma vez com uma doutora em psicologia, para entender que ela, mesmo com um doutorado em psicologia, ela não entendeu nada do que é a psicologia e a psicoterapia. Então, vamos analisar aqui esse trechinho de uma conferência que o Viktor Frankl deu. Eu acredito que seja nos Estados Unidos, porque ele está falando em inglês. Então, vamos lá. They wish to make a lot of money. In Europe, every American student, even more every American adult, is regarded as someone who is just out to make a lot of money. E aí eu vou reagindo aqui, vou comentando. O vídeo é curto, mas eu vou comentar em cima. E aqui ele está trazendo uma pesquisa, né, da época que dizia que o estudante americano queria ganhar muito dinheiro, né? Então essa visão já capitalista, já mais dinheirista, já acontecia há algum tempo, né? Não é um fenômeno recente, não é um fenômeno novo. Não, isso faz parte do capitalismo como fenômeno, né? Como meio de... como uma ferramenta que a gente tem ali para organizar as vidas, né? Às vezes até de uma maneira ideológica, e o Frankl ele já citava que essa maneira que os jovens ali queriam ser reconhecidos na vida, né? Ou, né, buscando ilustrar ali uma motivação que eles tinham. Então, qual era a motivação que eles tinham? Ganhar dinheiro. Really? 16% of these students regarded their main goal and concern in life to make a lot of money. I'm quoting literally, Exato. Make a lot of money. Então, a preocupação fundamental, principal desses jovens era fazer dinheiro. Então, esse era o sentido da vida deles, fundamentalmente, fazer muito dinheiro. E não é algo tão distante assim das nossas realidades atuais, né? Justamente com redes sociais, com o fenômeno do marketing, do digital, então isso veio com mais força ainda. Esse discurso foi renovado pelo meio digital, né? Pela aparente facilidade do meio digital, né? Então existem muitas promessas de seja milionário, de fature seus 50.000 por mês vendendo no digital, sendo influenciador digital. Então a gente tem ainda esse tipo de discurso muito presente ainda nos nossos dias. E aqui, quando o Frankl era vivo ainda, e quando ele estava dando essa aula, aqui, esse curso, isso já era, né, objeto de investigação, de pesquisas, né? make a lot of money. And you know what the top class, the top category, we say category, what do you say? Category was among, excuse me, but I know I am speaking a marvelous accent without the slightest English. Now, you know. E aí ele... É que é uma piada dele, né? Tava perguntando a pronúncia correta ali, e aí ele faz ali uma piadinha, né? Desculpem, vocês sabem que eu falo inglês ali sem um mínimo sotaque, né? Se fosse um brasileiro, seria tipo o Joel Santana, né? To the left, to the right. You know what the top category was? 78% of these American youngsters were concerned, as they expressed it themselves, with finding a meaning and purpose in their lives. So this is a realistic view on man. E aqui é um ponto importante, que ele diz que, então 78% tinham como aspiração mais profunda de sua vida encontrar um sentido e uma finalidade para a sua vida. Então, se 16% dos estudantes tinham uma preocupação de fazer dinheiro, o restante tinha uma preocupação de encontrar sentido na vida.
Então, em cima dessa pesquisa, ele vai fundamentar, não só em cima dessa pesquisa, né, mas ele ilustra, ele traz essa pesquisa como um exemplo, né, da teoria motivacional da logoterapia, que é buscar encontrar um sentido na vida. Então, essa é a teoria motivacional da logoterapia. Então, ele diz, 78% dos jovens, então, a principal categoria ali de suas preocupações fundamentais estava na descoberta do sentido da vida. E aí ele conclui, bom, então é como se a maioria tivesse preocupado em buscar e encontrar o sentido da vida. Então, se a maioria está preocupada, então essa sim é uma visão mais realista do homem, né? Então a gente tem um dado robusto que está sinalizando que o homem tem uma preocupação em encontrar sentido para a sua vida. Então essa é uma visão realista do homem. Aqui ele traz, em vários livros do Frankl ele traz esse tipo de pesquisa para enfatizar a sua própria teoria, né? Para enfatizar que o homem de verdade ele vai buscar pelo sentido da vida. E aqui é mais um desses exemplos. And you know, you won't believe it. Engraçado que aqui ele já está bem idoso, né? E quando eu achei interessante aqui, ele levantou da cadeira, ele deu meio que uma cambaleada, né? E o Frank não é tão alto assim. Aí é que ele vai trazer uma analogia interessante, olha só. Gray hair, my age, I started taking flying lessons recently. Do you know what my flying instructor told me? Então ele já bem velhinho, então ele começou a ter aulas de voo, né? Ele aprendeu a pilotar, né? E bem idoso, né? Tá aí uma provocação pra gente, né? Que às vezes a gente acha que é tarde demais para fazer algumas coisas, para aprender coisas novas. E o Viktor Frankl ali cheio de sentido, né? Tentando, né? Fazendo várias coisas novas ainda bastante idoso, né? Eu queria, ele faleceu com 97 anos, se eu não estiver enganado. Eu queria chegar com a lucidez dele na idade que ele está, né? If you are starting here, wish to get here, say east, heading for this, and you have a crosswind, you will drift and you will land here. So you have to do what we pilots call crabbing, he told me, C-R-A-B, crabbing. You have to head for north of this airfield, and you have to fly that way, you see, as if you headed in this direction. If you are heading here above this airfield, then you will actually land here. But if you head for here, you are landing here. Antes de continuar, o que ele está explicando aí, o que ele está dizendo? Está dizendo, bom, eu comecei a aprender a pilotar, estou tendo aulas de voo recentemente, e o que o meu professor me disse? Ele me disse, se a gente quiser sair do ponto A e a gente quiser pousar, chegar em direção ao ponto B, tá bom? Deixa eu pegar aqui as canetinhas para ilustrar. Então, se a gente é aqui, se a gente quiser sair do ponto A, que é o avião, e quiser pousar, aqui não é o avião, perdão, aqui é o destino, né? Se a gente quiser sair aqui do ponto A e quiser pousar no ponto B e tiver um vento contrário, vamos dizer que o vento está vindo do noroeste para o nordeste, né? Da esquerda para a direita, do oeste para o leste. E a gente for traçar então a nossa rota de avião, a gente não deve mirar aqui. Porque se o vento está vindo de oeste para leste e a gente for numa reta aqui, o que acontecerá? Dependendo da força do vento, nós vamos pousar aqui. Nós vamos pousar mais a leste do nosso objetivo. Então o que ele está dizendo? A gente tem que fazer o crabbing. O que é isso? Olha, tem um cálculo aqui, o vento está a X velocidade, a distância é essa, o avião ele voa a X velocidade
Então, nessa distância, com essa velocidade, com essa força do vento, eu tenho que mirar a oeste e eu vou voar para cá. Só que com a força do vento, eu vou acabar pousando certinho aqui. Então, isso é física básica. Então, é esse exemplo que ele dá. E aí, ele vai aplicar isso ao homem. Como? Vamos ver. Holds also for man, I would say. If we take man as he really is, we make him worse. But if we overestimate him, it's premature, your applause, you will soon know why. If we É isso mesmo. Ele joga um banho de água fria na plateia que eu não sei se estava entendendo muito bem o que ele estava explicando ali. Mas ele diz, isso é extremamente aplicável ao homem. Ou seja, se exigirmos do homem o que ele é, então a gente o torna pior. Fala assim, ah não, tu é desse jeito mesmo? Ah, beleza, tudo bem. Então a gente acaba que torna o homem pior. Pegando esse princípio aqui da aviação. Então se eu vou lá e miro no alvo, eu pouso aquém. Eu passo do ponto. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que mirar no além. Para que dessa forma o homem possa se tornar aquilo que ele pode ser. E aqui a plateia sorriu, né? Aí o Frank dá um corte, ó. Essa euforia de vocês é prematura. Vocês vão já saber por quê. Aí ele vai continuar a dizer isso daqui. Eu vou já explicar por que é prematura essa euforia da plateia. Olha só o que ele continua dizendo. we seem to be idealists and are overrating man, and looking at him that high, here above, you know what happens? We promote him to what he really can be. So we have to be idealists in a way, because then we'll wind up as the real realists. And you know who has said this? If we take man as he is, we make him worse. But if we take man as he should be, we make him capable of becoming what he can be. This was not my flight instructor, this was not me, this was Goethe. He said this verbally. And now you will understand why I, in one of my writings, once said, this is the most apt maxim and motto for any psychotherapeutic activity. Forte demais. Essa citação está em vários livros do Frankl, mas um que eu escolhi para ler foi esse daqui, ó, Sede de Sentido, que é basicamente o mesmo curso que ele está trabalhando aqui. E ele diz aqui no livro, ele dá esse exemplo do voo e ele diz assim, ó, esse exemplo deixa claro o motivo pelo qual atribuo ao ser humano motivações elevadas. Então, quando a gente de fato vai ler a logoterapia e a análise existencial, a gente vai percebendo que de fato o Frankl ele trabalha com motivações elevadas. Por exemplo, a descoberta de sentido diante de um sofrimento inevitável, que é uma atitude até heróica, né? Então, diante de um destino inevitável, existe possibilidade do ser humano descobrir sentido. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma exigência extremamente elevada. Diante de um sofrimento, diante de uma dor, diante de uma morte, como é que o ser humano consegue encontrar sentido na vida? E o Viktor Frankl ele trabalha com essa possibilidade. Então, diante de situações e circunstâncias extremas, então, mesmo diante disso, o Viktor Frankl ele vai lá e diz assim, é possível descobrir sentido. Então, de fato, a gente está trabalhando aqui com motivações elevadas. E uma vez eu conversando com uma doutora em psicologia, ela me falou o seguinte, Otton, como é lindinho, né? Vocês da existencial, que falam de sentido da vida. Então, isso é tão fofinho, né? Isso é tão bonitinho.
E na época que eu conversei com ela, de fato, eu não tinha um entendimento mais claro, faltou-me ali inteligência, sem dúvida nenhuma, mas em função da circunstância não teria nem como eu entender o que de fato é a logoterapia, mas faltou-me ali inteligência para entender que ela estava completamente equivocada. Eu fiquei ofendido, porque eu falei assim, não, é bonitinho, é legal, né? É bonitinho mesmo, mas na verdade não tem nada de bonitinho. Na verdade ela não entendeu foi nada do significado da logoterapia, do significado da busca pelo sentido da vida. Ela não conseguiu compreender isso. Ela acha que o sentido da vida, à época pelo menos, é algo abstrato, né? É algo romântico, né? Falar sobre o sentido da vida, sobre o significado da vida. Mas quando falamos em uma atitude diante de um sofrimento inevitável, onde é que está a beleza nisso? Não tem beleza nenhuma nesse tipo de descoberta de sentido. Então o Viktor Frankl, de fato, ele promove, ele provoca motivações elevadas em função dessa analogia que ele traz. Não é em função da analogia, né? A analogia ilustra, né, todo esse processo, esse arcabouço teórico, né, e humanístico que o Viktor Frankl coloca diante da gente. Ele diz: se me dizem que o estou sobreestimando e exigindo-lhe demasiado, se eu estou sobreestimando o homem e exigindo do homem mais do que deveria, eu respondo o seguinte, que aí foi o que a galera começou a rir. Que legal. Ele falou, opa, a euforia aí, ela é prematura, justamente por conta disso. Disso o quê? Ele diz assim, não, eu não estou sobreestimando nem exigindo-lo demais. Eu estou somente dirigindo para uma direção em que ele possa pousar. Então ele diz, eu não estou sendo exigente. Eu só estou jogando uma direção onde ele consiga pousar, que é a analogia que ele faz com o voo. Então eu tenho que ajustar aqui para poder eu chegar no destino correto. Se não, se eu for achar que eu vou chegar no destino correto com todas as circunstâncias batendo, indo de encontro e contra mim, então, eu vou me desviar de um local em que eu possa pousar. E aí ele diz, se exigirmos do homem o que ele deve ser, faremos dele o que ele pode ser. Se pelo contrário, o aceitarmos como é, então acabaremos por torná-lo pior do que é. Eu vou falar de novo. Se exigirmos do homem o que ele deve ser, ou seja, o ideal, faremos dele o que ele pode ser. Se pelo contrário, o aceitarmos como é, então acabaremos por torná-lo pior do que é. Eu até botei aqui na notinha aqui, empatia, né? Que isso daqui vai de encontro ao conceito de empatia, ou a empatia, né, vista de uma maneira mais correta, deve ter esse princípio bem aqui. Porque hoje em dia, o que a galera acha que é empatia? Não, vou aceitar Otton como ele é. E eu não vou exigir nenhuma transformação de Otton. Eu vou aceitar ele do jeito que ele é, e ele sendo do jeito que ele é, acabou. Só que, me aceitando do jeito que sou, eu posso me tornar pior. Então, o conceito correto de empatia, na verdade, a empatia deve promover uma transformação e não uma estagnação, como muitas pessoas acabam entendendo o conceito de empatia atualmente. Então, eu aceito como é, então eu não exijo transformação. Aquela pessoa ela pode ficar estagnada para sempre naquele estado dela. Tem que me aceitar como eu sou.
Então ela fica estagnada, né, e não procura evoluir de novo, de jeito nenhum. E aí o Frankl ele diz, bom, isso daqui que eu estou dizendo foi uma citação literal de Goethe. Aí ele diz, portanto, este idealismo, se é que se trata de idealismo, é, no fim das contas, o único realismo verdadeiro. Então, o que ele está dizendo? Isso daqui parece ser, muitas pessoas acusam Frankl de idealismo, né? E ele bebeu muito da filosofia idealista alemã. Então, muitas pessoas acusam ele justamente porque ele está buscando esse ideal dessa descoberta de sentido. Então, tem um sentido, né? Então, muita gente tem uma crítica em relação ao Frankl a partir disso, né? Então, está sendo muito idealista. Ele está dizendo, bom, mas esse idealismo, ele joga o balizador lá para cima, joga a régua lá para cima, e aí faz com que o homem, ele se torne aquilo que ele pode ser. Porque se a gente coloca a régua bem aqui de maneira mediana, o homem, ele não vai atrás disso aqui, ele vai ficar sempre aquém. É isso que ele está provocando. E por isso que ele diz, aqui é o mote e o princípio principal de qualquer atividade terapêutica, psicoterapêutica. Exigir do homem aquilo que ele pode ser. Então, o princípio da atividade terapêutica sempre vai trabalhar com isso. De olhar a pessoa que está na minha frente e falar assim, essa pessoa pode ser melhor do que isso. Essa pessoa pode encontrar um sentido na vida. Essa pessoa pode conseguir ter atitudes diferentes dessas atitudes que ela tem. A psicoterapia não é para aceitar a pessoa do jeito que ela é e deixar ela parada, sem nenhum movimento, pelo contrário. O mote da psicoterapia é exigir, provocar da pessoa quem ela deve ser. E dessa maneira, a gente vai fazer dessa pessoa o que ela pode ser. Então é uma provocação muito intensa para quem é psicoterapeuta e para quem pretende compreender a logoterapia como uma abordagem teórica. So if you don't recognize a young man's will to meaning, man's search for meaning, you make him worse, you make him dull, you make him frustrated, you still add and contribute to his frustration. While if you presuppose in this man, even in this so-called criminal or juvenile delinquent or drug abuse and so forth, there must be a what we call spark, a spark of search for meaning. Let's recognize this. Let's presuppose it, and then you will elicit it from him, and you will make him become what he in principle is capable of becoming. Então ele está argumentando em cima da vontade de sentido, que é a motivação primária do ser humano. Então ele diz, existem pesquisas que apontam um vazio existencial. Se tem um vazio, tem um cheio, né? Tem um vazio existencial, então tem algo que preenche esse vazio. E diz, a gente deve pressupor que exista essa vontade de sentido, essa motivação que faz com que o homem possa se tornar aquilo que ele deve ser. Porque se a gente não tiver isso dentro do nosso horizonte de possibilidades, então a gente vai aceitar que um jovem, por exemplo, que roubou algo, ele é ladrão mesmo e acabou. Ele não tem a possibilidade de se redimir, ele não tem a possibilidade de melhorar, ele não tem a possibilidade de evoluir alguma. Porque ele vai ser fruto dos seus impulsos, ele vai ser fruto dos seus desejos, ele vai ser fruto das suas contingências. Então, quando a gente entende que existe uma vontade de sentido, então a gente consegue perceber que existe sim uma possibilidade de colocar o homem numa provocação daquilo que ele deve ser. E dessa maneira, então, ele começa a se motivar, a buscar encontrar o sentido de sua vida. Então esse trechinho aqui dessa aula do Frankl é muito rico para a gente entender
Ele está falando aqui da vontade de sentido, ele está falando de uma das principais características que o processo de psicoterapia deve ter, ele está falando de da motivação, né, pela busca do sentido e do entendimento que o terapeuta tem que ter em relação à própria motivação humana. Entendendo esses elementos, a gente consegue e começa a entender cada vez mais a logoterapia. Então é um conteúdo de valor, né, a gente encontrar esse tipo de entrevista aqui do Viktor Frankl. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, né, que a gente fala de logoterapia às segundas-feiras no nosso grupo de estudos. Nós estamos trabalhando, tá para ler assim, o Psicoterapia e Sentido da Vida. A gente está fazendo a leitura comentada desse livro maravilhoso do Viktor Frankl. Bom, beijinhos, acompanhe o nosso grupo de estudos e se você quiser uma leitura ou se tu quiser ali um estudo acompanhado por mim, uma mentoria ali em logoterapia e análise existencial, manda uma mensagem aqui que a gente pode fazer a supervisão ou mentoria, guiar nesse estudo da logoterapia e análise existencial. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.